Fala galera, chegamos então a esse sexto episódio da terceira temporada de The Walking Dead. Daryl Dixon, um episódio intitulado, Contrabando, um episódio que, cara, deixa claro como a segunda temporada de Daryl Dixon ela é problemática e por que eles fizeram daquela forma, sendo que nessa terceira temporada, e a gente tá quase concluindo, falta um episódio pra gente concluir, essa terceira temporada, ela dá simplesmente um banho em como contar a história que tu quer contar com algo que é primordial. Desenvolve os elementos. Primeiro, antes de desenvolver os elementos, inclusive tu estabelece esses elementos para te conseguir ir desenvolvendo. E quando essas coisas estiverem realmente mais sólidas, tu pega e tu incrementa muito com esses personagens na ação. Inclusive, algo que eu tinha comentado aqui, que no episódio 4, inclusive suscitou algumas matérias pelos portais americanos ali, que eu achei muito interessante trazer essa discussão em relação se estava realmente faltando brutalidade dentro da spin-off de Daryl Dixon, e se não era necessário que essa brutalidade retornasse, assim, lembrando, obviamente, nossa grande série mãe, chamada The Walking Dead. Inclusive, isso voltou nos últimos 2 episódios, nesse episódio que está presente. Teve alguns momentos durante a tentativa toda do resgate da Justina e da Helena, porque a Helena é um personagem que, obviamente, ela é uma grande motivação do porquê que a Paz está ali também. E esse episódio, ele deixa isso com mais elementos ainda para, sim, significar que não é apenas pela Justina que a Paz está ali naquele momento. A grande conversa que existe, entre o Daryl e a Paz, antes deles chegarem no grupo, pô, é algo assim, ó, tão bem desenvolvido que encerra com aquele momento onde a Paz pergunta pro Daryl quem que ele perdeu por último, quem que ele sofre, né? E ele fala, eu perdi muitas pessoas. E daí a Paz dá, digamos, o checkmate naquela questão. Ok, mas sempre existe alguém que a perda dói mais do que as outras perdas. E o Daryl não tem uma resposta. E ali a gente pode colocar tantos personagens, mas obviamente a gente pode remontar muito para a sua última grande perda, que é a questão da Isabel, que reflete muito também em quem o Daryl está nesse momento se espelhando para tentar pegar algo que é muito, cara, mas muito, muito, muito tema desta terceira temporada aqui. Algo que veio já em tom de discussão, em tom de argumentação, na primeira cena dessa terceira temporada, que é sobre não só lutar a luta nossa, não ficar sempre lutando a luta dos outros, mas chegar no outro ponto. Isso é viver, isso é sobreviver, nós também merecemos ser felizes. E muito desse episódio, isso remete assim, para muitos personagens que estão colocados, contando a história desse sexto episódio aqui, reflete muito isso. Esse tema é muito importante, que obviamente vai levar os personagens para uma situação de limite, onde algo muito importante vai acontecer no próximo episódio, mas que a gente tem, talvez assim, o maior exemplo sobre aquela primeira cena que teve, onde Daryl e Karen param e começam a conversar, e daí vem, inclusive, colocado como símbolos, A questão do cachorro-quente, a questão do feijão, entendeu? Que ele serve muito para elucidar como símbolos realmente dessa questão toda de sobrevivência, mas não apenas uma sobrevivência por estar ali da maneira como eles estão até hoje, fazendo de tudo para manter, a sua sobrevivência literal, mas também ir além, cara, do realmente viver, do realmente ser feliz, do realmente merecer essa felicidade ali dentro desse contexto todo do mundo apocalíptico que eles estão e já estão há tanto tempo. E eu gosto muito, cara, desse episódio. Voltando para a questão da brutalidade, todo momento que eles tentam fazer esse resgate da Justina ali e da Helena também, consequentemente, a gente tem, cenas muito bem coreografadas. E eu adorei como que essa questão de brutalidade ela tá colocada dentro também de como eles estão filmando a sequência de ação. Vamos abrir um grande parênteses aqui para ficar claro novamente, cara. Esqueçam que nada de grande perigo vai acontecer para Daryl e para Carol nesse momento que estamos dos acontecimentos. Algo real para colocar esses personagens em perigo é quando a gente vê lá para frente algo definitivo onde a gente não veja mais esses personagens. Não teremos nada definitivo, uma consequência fatal para Daryl ou para Carol nessa terceira e duvido que na quarta temporada de Daryl Dixon. Duvido muito, cara.
sabe? Que algo vai acontecer, uma morte desses personagens vai acontecer, ou seja, esses perigos todos eles estão colocados para quem são os coadjuvantes. E eles estão deixando isso até bem claro, assim, para segunda leva, digamos, desses coadjuvantes, porque eles estão tentando manter ao máximo quem está junto contando essa história, por exemplo, o personagem da Paz, por exemplo, o personagem do Antônio, o personagem do Federico, para dar mais força ainda de desenvolvimento para esses personagens, para ter talvez um maior impacto lá pra frente, que pode ser, cara, esse lá pra frente pode ser no 7º episódio agora, pra te ter, 7 episódios ali de amostragem, estabelecer, desenvolver o personagem, tu dar algumas camadas diferentes pra ele ali, tu conseguir ter um entendimento melhor sobre ele ter pelo menos um mínimo de conexão com o público, pra daí também ter um efeito narrativo melhor, um efeito de perda desse personagem narrativamente de uma maneira melhor, e também colocado pra outras coisas daí aconteçam também com mais tempo ainda, lá na 4ª temporada. Só que a sequência de ação, e isso eu também senti no episódio passado, nosso querido Mad Max de The Walking Dead, quando também tu tem essas sequências de uma maneira trazendo mais essa questão de brutalidade ali. E eu gosto dessas coisas também, porque tudo isso está acontecendo com uma grande estrutura para que chegue na sequência de ação com um grande porquê que ela está acontecendo ali. E novamente, como o episódio passado, e na verdade vamos voltar como o episódio 4 também, esse 6º episódio aqui, ele também faz isso de uma maneira muito bem colocada. E daí no momento crucial ele vai e te entrega uma ação real. E eu gosto até de como que a sequência de ação encerra com o não resgate da Justina. De tu encontrar aquela dificuldade ali, de o Daryl não conseguir ter sucesso em algo que, pra mim, aparentemente, cara, ele teria sucesso na sua primeira tentativa ali de estourar aquele cadeado lá. E não consegue. E também, o que vai acontecendo da Paz junto com a Laia? A Laia ia, naquele momento, sim, acabar com o Guillermo. A consequência seria acabar com a Helena ao mesmo tempo. E a gente descobre mais camadas, né, como eu gosto de chamar, cara, do personagem ali da Paz, do porquê que ela foi embora de Barcelona. A ligação toda que ela tem com a Helena desde antes, muito antes de qualquer coisa acontecer nesse mundo pós-apocalíptico. E também que ela não vai deixar com que algo aconteça, ela vai fazer de tudo para, já que nesse momento simplesmente a Helena voltou para sua vida, como ela mesma fala, um presente, ela vai lutar por esse amor, porque esse amor remete a Justina Roberto, remete novamente ao que é considerado ser feliz, porque finalmente a gente teve, cara, o beijo da Carol junto com o Antônio. E no momento do episódio, cara, eu vibrei. Por que eu vibrei? Porque essa personagem, ela também merece ser feliz. Isso é muito tema dessa temporada aqui, e a gente já acompanhou tantas perdas, como o próprio Daryl fala, que esses personagens tiveram que enfrentar, e tiveram que saber lidar, e tiveram que seguir em frente, e tiveram tudo mais, e as coisas vão se seguindo, sucedendo, sempre da mesma forma. Tu precisa ter também esse momento de respiro para a personagem. Ela também precisa sentir isso, ou seja, nesse momento, né, teve aquela brincadeira toda do banho, cara, que é engraçado. A brincadeira do banho é engraçado porque é uma coisa tão besta, tão idiota e tão simples, mas que funciona nesse momento para dois personagens ali dos seus 50 e poucos anos, né, tendo um momento de de encontro, de enxergar o outro nu, e tu continuar essa parte toda para ter mais intimidade ainda, para te ter a explicação toda da Maria, né, o que aconteceu com a mãe do Roberto lá atrás, toda a culpa que existe do Antônio, mas isso tudo vai novamente construindo para te ter o beijo. O beijo ele é construído. Assim como talvez, cara, uma das poucas coisas que realmente funcionam na segunda temporada, só que ela funciona também muito graças à primeira temporada, que é o beijo do Daryl com a Isabel. Ele só funciona narrativamente porque a primeira temporada deu muito espaço para que tivesse uma aproximação, uma relação entre os dois, e que aquela conexão realmente funcionasse para ter um momento tal esperado do beijo do Daryl, tá? Sempre lembro da reação do vídeo do Minato, cara. Pô, o Minato fazendo a reação do vídeo foi a reação que eu tive no momento, e acredito que muitos de vocês também tiveram, do momento do beijo do Daryl com a Isabel, do aquele momento, cara, aconteceu. E é muito sobre isso. É muito sobre voltar até o princípio todo de Daryl Dixon. A primeira cena que a gente vê da Judith falando em flashback pro Daryl, depois tem o Lohan falando pro Daryl, cara, tu merece ser feliz. Então, o beijo da Carol com o Antônio também representa isso. Também tá muito parte disso. E, obviamente que a gente vai entrar em El Alcaraz agora,
Gostei muito, cara, dos Insaciáveis, a maneira como eles lidam, né? Não só a troca dos nomes que vai tendo para os zumbis, isso é muito massa, cara, de cada localidade vai acontecendo, mas a maneira como eles lidam com os Insaciáveis para criar um grande perímetro de proteção para a entrada ali na parte de Barcelona onde está intacta. Adorei, cara, adorei, 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 e também como isso acontece naquele momento decisivo ali, onde acaba não dando certo o plano todo de ataque e de resgate. E além de tudo mais, a gente também tem, né, essa questão muito presente sobre o Solas del Mar, sobre essa insurreição que vai começar a acontecer e vai entrar num momento muito mais, digamos, contundente na grande conclusão que a gente vai ter na próxima semana ali. Ainda não entendi, tá? Isso vai ser uma coisa bem sincera, assim, por mais que o conflito esteja... Tem algumas coisas desse episódio que eles são bem básicos, eles fazem o conflito funcionar, mas de uma maneira bem básica e bem óbvia. E eu não acho isso um problema desde que ele funcione, tá? Então, como funcionou para mim como espectador, não me incomodou. Mas também, assim, eu vou entender qualquer um cara que fala, puta, cara, não, por que fizeram desse jeito? Coisa mais idiota, era óbvio que ia acontecer de tal jeito, estava claro que ia acontecer. Vamos pegar essa questão toda ali, né, da Dona Marga, mãe do Federico, como já tinha sido colocado no episódio passado dela não saber as questões que o próprio filho estava, né, escondendo sobre o colarzinho lá da Justina, aquela coisa toda. Agora isso já vem à tona, a Dona Marga sabe, ou seja, ela vai ser um ponto muito importante para essa reviravolta aqui do que está acontecendo em Solas del Mar. Ao mesmo tempo, a gente tem também a questão sobre o Roberto. Ele estava sim sendo envenenado, ele não sabia das coisas todas, de como que morreu a sua mãe, como morreu a Maria. Eles usam o artifício ali do vídeo, a questão do Antônio querer ser diretor no passado, tudo mais, eu acho muito massa, porque eles constroem também um momento cinema dentro da temporada, do porquê que tem esse momento cinema. Então é legal tu ter ali, em vez de tu apenas um flashback, tu ver através do vídeo, tu ter essa noção ali, também para te ir mostrando para os personagens, não apenas do contar, simplesmente, né? Tu ter visualmente para o personagem ver, e obviamente que a gente vai acompanhando, né, como essa história está sendo contada ao mesmo tempo. Mas acho um recurso legal de ser utilizado. É óbvio que, a partir do momento que tem o Roberto Febre, a questão de entrar lá, pegar a medicação, ele melhorar, ele levantar justamente no momento que o Antônio está mostrando o vídeo, né, para Carol sobre o grande segredo do que aconteceu lá com a Maria, e justamente tá lá o Roberto, e é assim que ele fica descobrindo. Isso pode ser algo extremamente clichê? Pode. Pode ser extremamente clichê também a questão do Federico ter escondido algo que seja um grande romance, uma grande paixão que ele tinha pela Maria, porque esse é o ponto que eu realmente não entendi, tá? Ele também é clichê essa questão toda de tu ter um triângulo amoroso, isso é claro que vai ficar óbvio no próximo episódio, isso vai ser elucidado no próximo episódio, porque a gente vai ter conversas entre o Federico ali e o Antônio, onde isso vai voltar, né? Além de tudo, o Federico ter a foto lá da Maria, então, é clichê? É. É um conflito já usado 1 bilhão de vezes antes? É. O mais importante pra mim é que ele funciona pra trama, tá? Porque as coisas se repetirem, né? Cara, já foi usado tantas coisas como conflito e, ao mesmo tempo, tantas coisas elas acabam se repetindo porque elas não deixam de ser conflito, elas não deixam de funcionar pra trama. Então, cara, pouco me importa se tá repetido, se não tá repetido, se vai ser clichê, vai ser clichê. O que importa é o quê? Se ele vai funcionar pra trama ou não. Tudo indica que seja realmente isso, né? Que algo existia ali. Através dos vídeos, tu não fica claro em que momento que aconteceu, porque a gente já descobre o momento que a Maria morreu. Então a gente não tem clareza qual aproximação que teve, em que momento que teve realmente da Maria com o Federico. Quando que aconteceu essa aproximação? Era algo antes do Antônio existir na vida da Maria? E a Maria escolheu entre Federico e o Antônio ficar com o próprio Antônio, e nisso o Federico guardou essa paixão. Isso não está claro, mas isso é o último detalhe que falta para realmente complementar esse conflito. Então, cara, ele pode ser considerado um clichê? Pode, eu já tinha falado isso nas lives também dos episódios passados. Ela até funciona para trama. E acho que é um ponto importante ali também de divisor. E o final do episódio, cara, me ganha muito, assim, porque primeiro, eu gosto do contexto histórico da luta toda do País Basco. Gosto muito de trazer algo que existe até hoje. Até hoje tem esse conflito todo
da Espanha, monarquia em relação ao País Basco, tudo mais, seus direitos e o princípio sempre que existe de acontecer essa guerra civil ali, né, para ter a libertação realmente do País Basco, ser separado da Espanha, aquela coisa toda. Isso existe até hoje, é um contexto histórico muito importante, muito interessante deles colocarem, e também seu ponto da La Caída, né? Seu ponto da virada do Apocalipse, que assim como a gente viu em Paris, com a Isabel sendo o ponto de vista pra gente, a gente tá vendo agora, né, o Antônio ali, e é um momento justamente onde tem a La Caída, tem a morte da Maria, tem o ataque terrorista, e tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. Eu quero muito ver essa sequência desse flashback. Eu quero muito ver a sequência desse flashback no próximo episódio ali, para ver o que aconteceu também em Barcelona. E isso é muito massa, cara, de ver eles colocando dentro desse contexto que eu não imaginava que eles iam colocar. Não imaginava realmente, assim, que a junção da morte da Maria, a explicação, ia chegar justamente no momento do La Caída, né? Da virada ali do Apocalipse e tudo mais. Então, galera, pô, é um baita episódio, um episódio que mantém muito essa coerência narrativa da maneira como eles querem contar a história nessa terceira temporada aqui. E, obviamente, que além da tensão toda do último episódio, vai continuar tendo até a semana que vem aquelas conversas sobre se tal ou personagem vai ou não vai aparecer e tudo mais. Galera, coloquem embaixo nos comentários o que acharam sobre esse sexto episódio aqui. E não esqueçam também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Daqui a pouco já sai o vídeo aqui com o trailer do sétimo episódio. E também live hoje, 8 horas da noite. Acompanhe aqui no canal. Tech04, viva o sonho aqui.